Olá, estudante, tudo bem? Eu sou o professor Victor Biazon e estamos em nossa jornada pelo universo da arte, comunicação e novas mídias. Nessa aula, te convido a conhecer comigo alguns bastidores. Buscar compreender mais sobre aspectos técnicos e estéticos da fotografia e da televisão como representações artísticas. Devemos abordar ainda sobre a arte como forma de entretenimento. Ir a um museu, ao teatro, cinema ou mesmo assistir a um vídeo em casa mesmo. Essas são atividades que fazemos para buscar conhecimento, para encher os olhos, aprender. E sim, a gente faz isso como lazer. Mas vamos entender essas práticas todas como entretenimento, sem perder como pano de fundo a representação social. E não precisamos ir muito longe para enxergar evidências práticas e reais do nosso objeto de estudo aqui. Dá uma olhadinha no seu celular. Quais recursos ele possui? Muito provavelmente, acoplado a ele existe uma câmera fotográfica, a partir da qual você consegue registrar, sejam momentos eles estáticos, sejam momentos em movimentos e ainda uma série de efeitos especiais, o que torna essa produção criações artísticas, mesmo que não estejam emolduradas em um lugar de visitação. Quando prestamos atenção nos nossos recursos que os nossos celulares possuem, e as câmeras fotográficas também, nos beneficiamos deles para registrar belos momentos. E estamos também imbuídos do espírito artista quando fazemos isso. Então, com esse pensamento, coloco aqui uma situação para te provocar, te fazer pensar, é claro. Ao final dessa nossa jornada, eu quero que você responda, que você encontre caminhos para solucionar essa inquietação. Em nossa rotina, como professores, como artistas, como pessoas, será que temos a noção ou o entendimento do quanto consumimos arte, mesmo sem perceber? Como docentes, teremos facilidade para apresentar aos nossos estudantes de que modo os princípios das artes, estáticas e em movimentos, estão ligados ao nosso cotidiano e aprender com isso? Sim, é sobre isso. Vamos juntos embarcar em mais um trecho dessa nossa viagem pelo mundo das artes. Bora começar falando de fotografia. Você já ouviu falar em Problem-Based Learning ou mesmo Video-Based Learning? Bem, esses são recursos, metodologia que professores podem utilizar para elaborar suas aulas. Agora a hashtag fica a dica que quando você repara nos recortes televisivos, nos ângulos e reproduz essa estética em suas produções, você está também criando arte. E é a partir disso que você pode usar este insight para desdobrar uma excelente forma de ensinar os seus estudantes a fazerem o mesmo, apontando e justificando as técnicas empregadas justamente a partir de uma situação-problema, que pode ser exposta em tela ou gravada em um vídeo. Mas isso precisa ser carregado de intencionalidade pedagógica, e aí será continuada a partir de uma série de etapas em seu plano de aula. Para ensinar sobre fotografia, por exemplo, que tal convidar os seus alunos a buscar na internet os mais importantes nomes da fotografia, entender o trabalho de cada um deles e, como atividade final, reproduzir as técnicas em uma obra autoral? Quando falamos sobre arte, sobre formato de arte,
Normalmente, a primeira imagem que surge são quadros e esculturas, certo? Mas agora, como estamos maduros nesse assunto de arte, já sabemos que existem outros formatos. A fotografia é algo que a maioria de nós pratica todos os dias, seja tirando uma simples foto da sua comida, das paisagens. A fotografia continua a iluminar as nossas vidas e a nos intrigar. A constante necessidade humana de evolução, juntamente com a sua capacidade criativa, permitiu que a sociedade fizesse diversos progressos e, a partir deles, em meados do século XIX, surge a fotografia. E olha que interessante, nesse contexto das artes, o mundo, o tempo, é dividido em pré-fotografia e pós-fotografia. Bacana, né? Na pré-fotografia, se usava a pictografia para congelar o tempo e retratar a sociedade. Os insumos utilizados eram giz, carvão, grafite e diversos outros tipos de tintas. E nesse sentido, a realidade era retratada com total subjetividade do artista que a reproduzisse. E aí, falando historicamente e dando nomes às coisas, a invenção da fotografia é atribuída a Joseph Nicéphore Niepce. E claro que essa fotografia era bem diferente daquelas que nós conhecemos hoje. A mesa posta, como foi intitulada, foi retratada a partir de uma folha de metal com uma película de produtos químicos espalhada sobre ela e demorou 8 horas para ficar pronta. Hoje parece mais um borrão do que uma foto, mas para o ano de 1827 foi uma grande descoberta. Por volta dessa época, a palavra fotografia começou a ser usada para descrever esta nova indústria. E de 1839 em diante, o popular processo de chapa de metal, conhecido como daguerreótipo, abriu uma mistura de arte e tecnologia para as massas. Quer dizer, só para aqueles que podiam pagar, né? E após uma extensa linha do tempo, a fotografia, assim como as câmeras, tiveram sua evolução. Mas embora a fotografia tenha se tornado popular rapidamente após a sua invenção, ela foi considerada principalmente um ofício e não uma arte. E por quase 100 anos não teve lugar em mostras de arte ou galerias de artes. E os fotógrafos eram vistos apenas como técnicos, não como artistas. Isso mudou. No entanto, foi lá com o trabalho dos inovadores de Alfred Stieglitz e Ansel Adams que transformaram a percepção da fotografia e a elevaram ao título de arte. E foi a partir do surgimento da fotografia, da sua consolidação, que a arte sofre uma profunda ruptura. Julgando-se desnecessários para retratar a realidade, os artistas de meados do século XIX encontraram-se no abstracionismo. A partir disso, dessa figura abstrata, é que eles tinham sua forma de expressão completamente desprendida da normalidade do olhar. A fotografia foi inserida no contexto das galerias de artes apenas nos anos de 1900, na galeria de Stieglitz, tomara que eu esteja pronunciando certo. E foi lá que os artistas modernos compreenderam pela primeira vez o potencial da fotografia como forma de arte. Uma outra figura importante no desenvolvimento da fotografia artística é o Ansel Adams, cujo trabalho não apenas abriu novos caminhos estéticos, mas também apoiou o movimento ambientalista inicial nos Estados Unidos.
E no início dos anos de 40, a fotografia tornou-se oficialmente uma forma de arte nos Estados Unidos e logo recebeu a mesma consideração na Europa e foi além das fronteiras. E além de retratar o cotidiano humano, a fotografia também é uma forma de documentar a natureza, os animais, assim como os acontecimentos históricos, que não seriam lembrados da mesma forma sem o papel do fotógrafo e o registro fotográfico. O autor Kossoi tem uma definição bastante poética da fotografia, mas vamos combinar aqui que sim, ela realmente tem o poder de causar sensações e também emoções das mais diversas nas pessoas, uma vez que serve para registrar tanto bons momentos quanto guerras ou embates políticos e outros tantos conflitos que assolam a humanidade. A fotografia passou a conquistar mais respeito e espaço nas galerias de arte a partir dos anos 70, juntamente com outros movimentos artísticos considerados mais efêmeros, por estarem distantes daquelas obras clássicas e eruditas. Não estou menosprezando. A partir desta entrada da fotografia nas galerias de arte, ocorreu a aceitação da foto como documento que registra diversos âmbitos da realidade. A fotografia passa a ser utilizada como prova definitiva, como testemunha da verdade, do fato ou dos fatos. A fotografia ganhou elevado status de credibilidade. Agora, não podemos falar de fotografia sem falar do objeto que é clicado, claro, a câmera. Como eu disse há pouco, a fotografia era apenas para profissionais e os muito ricos, porque até 1880 surgiu a empresa chamada Kodak, aí popularizou. Eles criaram um filme, um rolo flexível que não exigia a troca constante daquelas placas sólidas. Isso permitiu que desenvolvesse então uma câmera box autônoma, que continha 100 exposições de filmes. A câmera tinha uma pequena lente única, sem ajuste de foco. E esse artista, ou consumidor, tirava fotos e mandava a câmera de volta para a fábrica para que o filme fosse revelado e as impressões fossem feitas. Só por volta de 1930, os fotógrafos então começaram a usar pequenas câmeras de 35 mm para capturar imagens da vida sem essa história de posar para foto, como acontecia antes. Mas quando a Segunda Guerra Mundial começou, em 1939, muitos fotojornalistas a registraram utilizando a 35 mm. E ao mesmo tempo em que essas câmeras se tornavam populares, a Polaroid lançou o modelo 95. Esse modelo usava um processo químico secreto para revelar um filme dentro da câmera em menos de 1 minuto. Sonho de consumo. Correndo o tempo, nas décadas de 80 e 90, vários fabricantes trabalharam em câmeras que armazenavam imagens eletronicamente, ou seja, as câmeras digitais. E a partir daí, já conhecemos um pouco mais a história com a evolução até essa câmera que você tem aí no seu celular. Tá, mas e o artista que está operando a máquina, ou seja, o fotógrafo? Bom, todo fotógrafo passa por um processo criativo, que engloba a aventura estética, cultural e técnica que irá originar a apresentação fotográfica e tornar o material, a imagem fugaz das coisas do mundo, torná-la, enfim, um documento, um registro. Quando falamos da fotografia como parte da arte, podemos quase sempre buscar uma motivação em sua composição. O fotógrafo faz uma espécie de seleção do assunto que deseja fotografar e também os critérios que podem ser os mais variados. Agora, voltando aqui, falando da arte, da fotografia como arte,
precisamos registrar que uma fotografia é capaz de carregar uma mensagem muito clara, mas que nem sempre é uma única mensagem, pois existem contextos e informações que podem também ser pertinentes de se conhecer. Para nós, pensando sobre o aspecto da arte, do trabalho em si, ao registrar, é que cada pessoa que vai fazer o registro ou o recorte da sua forma, da sua maneira. E é exatamente aí que entra a arte da fotografia. No infinito de possibilidades que existem em temas, em estilos, luzes e sombras. Sem contar na interpretação e o sentimento que uma imagem registrada pode carregar em você, no receptor. E é relevante ressaltar que, mesmo com o seu status de arte, e a sua capacidade de despertar as mais diversas emoções, sensações e sentimentos em uma simples composição, a fotografia também precisa de olhos que a compreendam e que estejam dispostos a captar as mensagens que ela entrega. Há sempre uma boa fotografia que registre um bom momento. Fotografia é registro estático. E agora, o que dizer sobre o registro em movimento? Vem cá, você sabia que a televisão também é arte? Chegou a hora então de falarmos sobre aspectos técnicos e estéticos da TV. Poucas invenções tiveram tanto efeito na sociedade americana contemporânea quanto a televisão. Antes de 1947, o número de lares dos Estados Unidos com aparelhos de TV podia ser medido na casa dos milhares. Já no final da década de 90, 98% dos lares americanos tinham pelo menos um aparelho de televisão. E antes das televisões elétricas, nós tínhamos televisores mecânicos. A primeira TV eletrônica do mundo foi criada por um inventor de 21 anos. E as primeiras estações de televisão do mundo também começaram a aparecer na América no final dos anos 20 e no início dos anos 30. Em 1936, a RCA demonstra uma transmissão de televisão totalmente eletrônica, 343 linhas, 30 quadros por segundo, sinalizando a chegada de um sistema de televisão totalmente funcional. E entre os anos de 1950 e 2000, a televisão deixou de ser uma tecnologia de nicho em uma forma crítica de comunicação encontrada em salas de estar em todo o país. E vem cá, você sabia que a diferença entre cinema e a televisão como formas de arte tem relação com as condições físicas e financeiras tanto da produção, da distribuição, quanto da exibição? Pois é assim. E as relações entre a mídia e os seus públicos também eram diferentes. Sobretudo a diferença inicial está nas câmeras, em sua função na produção. A arte básica da televisão é o controle do fluxo imediato de imagens. Esse fluxo pode ser pré-selecionado na medida em que as câmeras podem ser configuradas em ângulos ou direções diferentes e que foram previamente escolhidos. E aí depois disso tem o papel do diretor de imagem, assim como a gente também viu que o fotógrafo faz, que vai criar sua obra final com base na escolha, na seleção de imagens sob sua perspectiva e de acordo com a mensagem que deve ser passada. Fica claro que tudo é uma questão de ângulo para dar o tom certo àquela imagem. E agora que a gente conheceu um pouco mais sobre estático e movimento, vamos unir esse conhecimento com o surgimento e aceitação dessas novas mídias e dos meios de comunicação,
que a impressão de arte e o centro estético da sociedade sofreram impactos ao longo do tempo. Claro que tudo isso foi um choque, porque causa a ruptura do status quo. Aquilo que era considerado arte perdeu o seu reinado absoluto. Essas mídias novas que chegaram foram consideradas também meios de comunicação de massa e fez com que a sociedade também se transformasse. Então, sim, houve ruptura entre a arte e a forma com que ela passa a ser reproduzida para os grandes públicos. Com isso, um público maior começou a ter mais contato com a arte e as expressões artísticas. E se não fossem os meios de comunicação e essa facilidade de difundir a informação, a cultura e tudo que está relacionado à arte, seriam muito mais somente os elitistas com acesso à arte do que nós temos hoje. E vamos aqui deixar claro que não é possível falar de arte sem falar de evolução e mudança, já que ambas acompanham o período em que a arte está inserida. A manifestação artística contemporânea, em muito, se afasta daquela que a gente ou que conheceram no passado. Mas isso não é errado. Na época da indústria cultural, era muito mais fácil identificar e separar a arte em caixinhas. E também é fato que a televisão contribuiu bastante para esse estado de conturbação geral, mas também tornou possível frutificar a arte, aliando-a com o entretenimento, criando contradições culturais e até mesmo artísticas, com ideias muito interessantes. A TV também traz elementos da dramaturgia do teatro, principalmente na cultura brasileira, com as novelas que prendem a atenção do público até hoje. E aqui não podemos deixar de citar grandes artistas, sim, artistas como Valcir Carrasco e Jorge Amado, grandes criadores de telenovela. Uma outra forma de arte que passamos a ver na televisão são as propagandas. Sim, propaganda é arte. Segundo a Academia Brasileira de Arte, arte e a publicidade sempre andaram ali, lado a lado. Uma ideia apoiando a outra na intenção de instigar, de seduzir, de provocar e vender, seja um produto, seja um serviço ou uma ideia. E apesar de a grande maioria das peças serem produzidas tendo como base a fotografia e o design gráfico, praticamente todas as vertentes da arte estão inseridas na publicidade. E por fim, vindo nessa pegada de arte em movimento e cultura, trago aqui o cinema. O cinema visto como arte, visto como cultura, mas também como entretenimento e expressão da representação social. O surgimento do cinema está diretamente ligado à criação da fotografia, que nós já falamos aqui. Eu acredito que sempre foi uma vontade do fotógrafo captar imagem em movimento. Isso falando lá no início da fotografia. Mas o que é cinema? O conceito vou jogar aí na tela para você. Cinema é basicamente a projeção para um coletivo de pessoas de sequências de imagens em movimento. Por isso, os dois experimentos descritos a seguir, fundamentais foram para a sua invenção. O primeiro foi realizado pelo fotógrafo inglês de nome muito difícil de ser pronunciado, e em 1878 ele fotografou o galope de um cavalo usando 24 câmeras estereoscópicas a 21 polegadas de distância uma das outras, registrando o movimento de cada milésimo de segundo. E em 1891, o inventor e empresário Thomas Edison criou o cinetógrafo, que registrava imagens em sucessões fotográficas. A partir da sua invenção,
o cinema passou por uma evolução considerável, em se tratando de possibilidades, mas também de tecnologia. E aqui também não podemos deixar de mencionar o efeito Hollywood, que se tornou o grande centro de produção e gravação, de onde saía a maior parte dos filmes produzidos para o cinema. É claro que tiveram críticas. Diziam que o cinema ia destruir a arte da dramaturgia, do teatro, e nós já sabemos que não, porque ambos, ou todos eles, todas as peças ou manifestações artísticas têm suas características e agradam as pessoas justamente pelas diferentes formas. E assim como a fotografia e a televisão, no início, os filmes de cinema não tinham aquela qualidade maravilhosa que a gente tem hoje. Mas tudo também foi uma questão de tempo e evolução. E com isso, surge aqui outra oportunidade de reflexão. O modelo de filme, ou os modelos, acabaram se tornando meio pasteurizados, você concorda? Sempre vemos aquela mulher fatal, poderosa e sensual, que fazia as mulheres comuns se sentirem rebaixadas ou apagadas. A figura do galã de cinema, bonitão, em geral corajoso, exímio combatente do crime. Os vilões, geralmente com características caricatas e quase sempre meio feinho. Com quase todos os filmes que saíam de Los Angeles, o mundo passou a receber uma visão construída de forma única, lá pelos norte-americanos, isso em relação ao resto do mundo. E trazendo essa discussão aqui para o campo estético, eu te convido a puxar pela memória os filmes que você já assistiu para enxergar algumas verdades naquilo que eu digo. Cores quentes. Eles utilizam cores quentes para causar sensação de calor. E aí eu estou falando do uso de filtros amarelos lá nas lentes da câmera, quando eles querem retratar países emergentes ou países mais pobres. Aí no nosso material escrito, também trazemos o contexto de estereótipos racistas no conceito dos personagens negros e amarelos, cujas características aparecem sempre marcadas para caricaturar a classe. Também retratamos o senso comum sexista construído pela indústria norte-americana quando se fala em um tipo de beleza padrão, que mostra garotas em idade escolar, que aparentemente são vistas como nerds e que depois perdem seus aparelhos dentários e passam por uma transformação até chegar à beleza padrão esperada, com cabelo liso e etc. Além disso, discutimos uma série de outros estereótipos propagados pela indústria cinematográfica e que causou e ainda causa forte influência na sociedade quanto àquilo que é certo e errado, bonito ou feio. E aí eu te pergunto, você se sente representado pelo cinema? Ser representado significa ser visto, ser considerado ou ser reconhecido. E é por conta dessa potente mensagem que a representatividade no cinema é tão procurada e tão incentivada, assim como a quebra de estereótipos machistas, sexistas ou até mesmo nacionalistas. Agora tem uma coisa, eu não estou aqui como crítico de arte e cinema. Eu estou aqui retratando academicamente como se dá a história dessa cultura de entretenimento, ok? Mas e o lado positivo disso, professor? Bom, segundo Marx, é que um lado positivo, o cinema tem as principais características como a capacidade de fazer o espectador se emocionar e refletir. E isso, usado para tratar de questões importantes que envolvem a nossa sociedade, resulta em uma ferramenta poderosa para atingir as pessoas de uma maneira diferente. É também importante ressaltar aqui que toda forma de expressão dentro do cinema é válida. Porém, esse é o caminho a ser tomado para ir além
utilizando a influência da mídia, essa mídia que o cinema é, para tornar a arte uma real ferramenta de mudança. Em suma, as informações foram apresentadas aqui para que possamos perceber os segredos do cinema, também da televisão e da fotografia. Cabe a cada um aqui agora pensar como irá utilizar essas formas de comunicação para se manifestar e também como uma ferramenta carregada de intencionalidade pedagógica. Agora então é com você. Como você vai fazer isso?